Só o amor explica, parte 10. Antônio daria um jeito de tirar Raul de seu caminho e dessa forma ficar com tudo o que pertencia ao irmão. Lúcia estava cada vez mais insatisfeita com a presença da freira na fazenda. Irmã Teresa era a queridinha do fazendeiro e o avô de seu marido fazia todas as vontades da moça. No dia em que escutou o avô dizer que deixaria toda a fazenda para Teresa se ela abandonasse o convento, decidiu tirar a freira de seu caminho, pois ela passara a ser uma ameaça à herança de Antônio e, consequentemente, uma ameaça ao que ela herdaria. Chamou o marido para conversar e ele lhe contou o que tinha escutado. Antônio ficou preocupado. Teresa não poderia herdar a fazenda que ele queria totalmente para si. Lúcia sugeriu que tirassem a freira do caminho e contou a Antônio o que pretendia. Ele concordou. Lúcia sugeriu que o marido falasse com o escravo que fazia feitiços e encomendasse um bem forte contra Teresa. Antônio disse-lhe que Martins nunca aceitaria fazer tal coisa, pois os escravos amavam a prima. Lúcia, porém, garantiu que convenceria o negro a fazer. Os dois procuraram Martins e Lúcia pediu ao homem que preparasse um feitiço terrível, que provocasse uma forte doença na irmã Teresa, obrigando-a a voltar para o convento. Disse ao escravo para não comentar nada com ninguém e prometeu que, se o feitiço funcionasse, ela e Antônio o ajudariam a ser livre. O escravo, que, semelhante aos outros, gostava muito da freira e odiava os dois, concordou. Pediu a Antônio e Lúcia para aparecerem à meia-noite no cemitério da fazenda. Eles compareceram, e o negro fez o feitiço diante deles, garantindo que daria certo e que a mulher a quem o feitiço se destinava ficaria muito doente. 2 dias depois, Lúcia ficou doente. Em seu corpo apareceram várias feridas. Após 3 dias, as feridas começaram a ficar feias e a exalar um cheiro ruim. Ela e o marido compreenderam que o negro tinha feito o feitiço para ela e não para a irmã Teresa, e decidiram se vingar do escravo. Irmã Teresa, junto com uma escrava, começou a cuidar das feridas dela e passou a fazer preces. Lúcia, porém, não gostava nem um pouco da freira e não queria ser tratada por ela. Conversou com Antônio e disse-lhe como se vingaria do negro. Quando estavam jantando, Antônio disse ao fazendeiro: "Vovó, Lúcia tem um primo que se formou médico e logo depois resolveu virar padre. Ele foi estudar em Portugal e nós soubemos que ele voltou ao Brasil e está na cidade, formado padre. E é médico. Como Lúcia está doente, pensa em chamá-lo para vir à fazenda cuidar dela e, ao mesmo tempo, celebrar missas na capela e ouvir as freiras e Lúcia em confissão. O que o senhor acha da ideia?" "Acho uma boa ideia. Mas antes de pedir ao padre para vir, falarei com Teresa e com a irmã Margarida e verei o que elas pensam da sugestão." No dia seguinte, as freiras foram consultadas e aprovaram a ideia. No final de semana, Padre Gonçalo surgiu na fazenda. Tratava-se de um homem de 35 anos. Era alto, olhos verdes, cabelos castanhos e bem bonito. Começou a tratar as feridas de Lúcia e os dois passaram a conversar por longas horas. Padre Gonçalo passou a celebrar missas na capela das freiras e a ouvi-las em confissão. Também ouvi em confissão a prima, o fazendeiro e os 2 netos do fazendeiro. Lúcia convenceu senhor Tadeu a reservar um quarto da casa grande para o padre, dizendo ao fazendeiro que era muito cansativo para Gonçalo vir da cidade para a fazenda e ter de regressar no mesmo dia. Um quarto da casa grande foi colocado à disposição, que passou a pernoitar na fazenda e até a permanecer alguns dias nela. Certa noite, Lúcia e Antônio contaram ao padre que ela ficara doente devido a um feitiço que um escravo da fazenda lhe lançara. Revelaram sua intenção de castigar o negro e pediram ajuda do padre. Este respondeu que eles poderiam castigar o escravo sem necessidade da ajuda dele. Lúcia explicou que a irmã Teresa protegia os negros e que o avô fazia tudo o que ela queria, inclusive permitir que os negros realizassem feitiçarias dentro da fazenda, pois, segundo a freira, não se tratava de feitiçarias e sim de culto a seus deuses. Os dois conversaram horas com o padre e falaram a ele sobre seu objetivo de conseguirem a fazenda só para eles. Padre Gonçalo, que era um homem ambicioso, disse que os ajudaria se lhes dessem uma boa soma em dinheiro ou mesmo um grande pedaço de terra. Os 3 fizeram um acordo e o padre se comprometeu a ajudá-los em seus planos. No dia seguinte,
Na hora em que tomavam café, o padre comentou com o fazendeiro que havia um responsável pela doença de Lúcia, um negro feiticeiro que havia na fazenda. Soubera por um dos negros que um feitiço fora lançado sobre ela. O fazendeiro tinha de mandar o negro ser castigado, pois ele representava um perigo para toda a família naquela fazenda. Que negro lhe contou isso? Perguntou o fazendeiro. Isso não posso dizer, respondeu o padre, pois ouvi o negro em confissão e a confissão jamais pode ser revelada a ninguém. Tadeu mandou chamar Martins e indagou se ele tinha feito um feitiço para Lúcia. Fiz para sinhá Lúcia, porque ela e o senhor Antônio encomendaram o feitiço para sinhazinha Teresa, disse o negro. Negro mentiroso. Eu e meu marido jamais o mandamos fazer feitiço para ninguém, disse Lúcia. Está mentindo. Não estou não, senhor Tadeu, insistiu Martins. Está mentindo sim, gritou Antônio. Como ousa dizer que eu e minha esposa lhe pedimos para fazer feitiço para minha prima? Vovô, ele precisa ir para o tronco. Confessou que fez um feitiço para minha esposa e agora acusa minha Lúcia de encomendá-lo para Teresa. É muita petulância de um negro dizer isso. Falou Antônio, aproximando-se do escravo e dando um murro no rosto dele. Senhor Tadeu, o senhor não pode ter um feiticeiro em sua fazenda. Ele só traz maldições e ainda haverá de provocar uma grande tragédia aqui. O demônio a quem ele serve haverá de usá-lo para causar muito mal à sua família. Tem de se livrar dele, falou o padre. Martins, você irá para o tronco, por ter lançado um feitiço sobre Lúcia. E se sobreviver ao tronco, eu venderei, disse o fazendeiro, que era muito supersticioso. Vovô, se o vender, quem irá cuidar dos negros quando ficarem doentes? Indagou Raul. Que eu saiba é Martins que cuida deles com suas ervas e que também cuida de nós quando ficamos doentes. Se ele fez um feitiço para Lúcia, então Lúcia e Antônio devem ter aprontado alguma para ele. Não diga besteira, Raul, ralhou Antônio. Eu não ando metido com negros, não sou igual a você e a prima Teresa, que vive conversando com eles e achando que são gente como nós. Eu odeio feitiços, falou Lúcia. Sou católica e fiel seguidora dos mandamentos da igreja, tenho pavor. Não venderei o negro. Ele irá apenas para o tronco, falou o fazendeiro. Mande dar 15 chicotadas nele, falou Antônio. Vou avisar tia Teresa que vovô vai mandar o negro para o tronco, disse Danilo, e saiu correndo até a casa das freiras. Antônio arrastou Martins e gritou o nome do feitor. Este apareceu, segurou o negro e o levou para o tronco. Os que estavam na casa grande foram ver o negro apanhar. Ao saber que Martins iria para o tronco, irmã Teresa correu até o local. Quando viu o homem amarrado, perguntou ao avô o que ele tinha feito. O avô lhe disse o motivo. Vovô, isso não é motivo para castigá-lo assim. Se Lúcia ficou doente, não deve ter sido por causa de feitiço. Ela vive dizendo que feitiços não existem e que não acredita neles. Se não acredita, ela deve ter ficado doente devido a algum problema que ocorreu em seu organismo. É comum o organismo das pessoas não funcionar bem e elas ficarem doentes, falou a freira. Quanto ao que o padre falou sobre Martins atrair maldição para a fazenda, não acredite numa idiotice dessas. Martins há muito vive nessa fazenda e nunca nenhuma maldição nos atingiu. Desde que aqui chegou, ele só tem ajudado os negros, o Senhor a mim e aos meus primos quando ficamos doentes. Para mim, a ajuda dele soa mais como uma bênção do que maldição. Liberte-o do tronco. Ele não merece receber nenhuma chicotada, porque em todos os anos que está na fazenda só tem nos feito bem. Irmã Teresa, não posso crer que a senhora permita que o negro feiticeiro, depois de fazer o que fez, não seja castigado, disse Padre Gonçalo. Ele é um feiticeiro e vive metido com o demônio. Quem se envolve com o demônio só atrai coisas ruins para si e para quem vive perto dele. Martins não é um feiticeiro, é um curandeiro, disse a freira. Ele não vive metido com o demônio. Martins vive envolvido com os deuses de sua religião. Devemos respeitar a religião dele e dos outros negros e permitir que cultuem os seus deuses. Isso é inadmissível. A senhora é uma esposa de Cristo. Não pode pensar dessa forma. Não pode defender o que chama de religião dos negros. Se a defende, é porque compartilha dos feitiços deles e dessa forma se torna uma herege, acusou o padre. Vou denunciá-la ao bispo e exigir que ele a mande imediatamente de volta para seu convento com a outra freira. Padre Gonçalo, respondeu a freira, nosso convento não está sob a jurisdição do seu bispo.
A nossa ordem religiosa tampouco segue tudo que o bispo da província determina. Nossa ordem segue as determinações do superior geral da ordem. O senhor pode denunciar o que desejar ao seu bispo, que pouco estou ligando. Sei que não sou herege, sim uma cristã, que compreende que ser cristã é aceitar o seu próximo como ele é e respeitar sua crença para que ele respeite a minha. Padre Gonçalo, se o senhor causar algum mal à minha neta, esquecerei que é um religioso e o perseguirei até que seja morto, falou Tadeu encarando o padre. O padre, que sabia o quanto o fazendeiro era poderoso na região, abaixou a cabeça e nada disse. Vovô, mande libertar Martins do tronco. Pediu irmã Teresa. Eu lhe peço com todo o meu coração. Joaquim, liberte o escravo, ordenou o fazendeiro. Após ser libertado, Martins ajoelhou-se aos pés da freira e agradeceu por ela tê-lo salvo. Martins, vá para a plantação e continue trabalhando, falou Tadeu. Obrigada, vovô, por ter libertado o escravo. A freira abraçou o avô e o beijou na face. Preciso regressar para a capela e rezar com a irmã Margarida. Está na hora de nossas preces. Deixando-os, foi para a capela. Vou dar uma olhada na plantação para verificar como os negros estão trabalhando, falou o fazendeiro. Vou com o senhor, vovô, disse Raul. Eu também quero ir, pediu Danilo. Os três seguiram em direção à plantação. Teresa mais uma vez conseguiu libertar um escravo do tronco, reclamou Lúcia. A freira jamais deveria ter me respondido com tanto desrespeito, disse o padre. Ela me humilhou. Teresa consegue tudo o que quer com vovô, mencionou Antônio. Se continuar assim, ela é bem capaz de conquistar a fazenda só para ela. Não podemos permitir isso, falou Lúcia. Vamos preparar alguma coisa para tirar logo seu avô, Raul e ela do nosso caminho. Preparar o quê? Indagou o padre. Ainda não sei. Vou pensar, depois comento com vocês. Lúcia decidiu. Os três regressaram para a casa grande e, sentando-se na mesa, voltaram a tomar café. Depois Antônio levantou-se dizendo que iria à plantação. Lúcia chamou o primo para confessá-lo e os dois entraram no quarto dela. A esposa de Antônio contou ao padre que era apaixonada por ele e não amava o marido. Diz que jamais esqueceram o namorico que tiveram antes de ele entrar no seminário. Agora que estavam tão próximos, a paixão havia retornado com grande intensidade e ela queria a todo custo entregar-se a ele. Casara-se com Antônio apenas para ter a fazenda e herdar o dinheiro do avô, escondido em algum lugar da propriedade. Segundo o marido, era muito dinheiro, bastante. Se o padre ajudasse a se livrar do velho, da freira, de Raul e também de Antônio, o dinheiro e a fazenda seriam dela, e consequentemente dele, pois ela daria tudo ao homem porque era apaixonada. Padre Gonçalo, que tencionava ser nomeado bispo, e sabia que só o seria se tivesse muito dinheiro, porque a Santa Sé só nomeava bispos de famílias ricas, achou excelente a ideia de Lúcia. Disse à prima que faria o que ela lhe pedia, mas precisaria arquitetar um plano. Porém, ela teria de provar que de fato era apaixonada por ele e entregar-se a ele. Era um padre apenas para conseguir alcançar seus objetivos, não um padre fiel à vocação. Como ele também a amava, queria dormir com ela ainda naquele dia. Lúcia disse que dormir com ele era a coisa que mais queria. O padre a levou para a capela e, numa salinha anexa à capela, usada para a confissão das freiras, entregou-se ao primo. Os dois tornaram-se amantes. Irmã Teresa, por sua vez, continuava realizando seu papel de educadora do sobrinho. No dia em que a criança completou 5 anos, pediu autorização do avô para ensinar a Danilo e aos filhos dos escravos o catecismo. Obtida a autorização, ela passou a ensinar às crianças lições sobre Deus. Também os ensinava a ser pessoas bondosas quando crescessem. O avô, Raul e Antônio, vez ou outra, acompanhavam as aulas e aprenderam as orações que a freira ensinava às crianças. Sempre que a ouviam, Raul e o avô deixavam-se contaminar por suas palavras e, aos poucos, foram mudando a forma de pensar em relação aos escravos e começaram a vê-los como seres humanos. Quando ouvia a prima, Antônio fingia pensar como ela, concordar com seu idealismo, na esperança de que ela olhasse da mesma forma que olhava Raul e passasse a amá-lo mais do que amava o irmão. Lúcia não via com bons olhos as aulas que a freira ministrava. Resolveu mentir ao marido. Disse-lhe que ouvira a freira afirmar em uma de suas aulas às crianças que um dia a fazenda seria de Raul e ele haveria de mandar construir uma escola e fazer casinhas para os escravos.
e todos eles deixariam a senzala e viveriam felizes. Lúcia ainda mentiu mais. Teria ouvido a freira dizer a Raul que lhe daria parte da herança dela, a fim de que Raul, no futuro, mandasse construir um convento para ela e outras freiras morarem. Depois, ela pediria ao avô para doar a casinha que tinha na cidade para Antônio e Lúcia, que deixariam a fazenda sem ter herdado nada, apenas a casinha pobre da cidade. Antônio ficou muito aborrecido e disse que não iria permitir que isso acontecesse. Lúcia contou-lhe o plano que tinha elaborado para se livrar de Teresa, do fazendeiro, de Raul e até mesmo de Danilo. Antônio aprovou o plano e disse que cooperaria. Deixando a esposa no quarto, saiu para dar uma volta pela fazenda. Enquanto caminhava, pensava que se irmã Teresa cogitava dar sua parte da herança a Raul para que ele construísse um convento na fazenda no qual ela moraria, talvez a prima estivesse pensando em ter um romance secreto com o primo dentro do convento. O irmão, quando era jovem, confessou-lhe o amor que sentia pela prima e disse acreditar que Teresa o amava. Na época em que ouvira a confissão do irmão, achou tudo uma loucura. Mas após ter escutado o que a esposa lhe dissera e ter visto diversas vezes como a freira e seu irmão trocavam olhares, descobriu que os dois se amavam de verdade. Mas se os dois tramavam contra ele, receberiam uma lição. O plano de Lúcia era muito bom. Além do mais, ele também tinha um plano. Quando o de Lúcia desse certo, colocaria o dele em ação. No final, herdaria tudo o que seria de Raul e ficaria com a prima. Antônio passou a vigiá-la e um dia, vendo-a sozinha perto da lagoa da fazenda, sentou-se ao lado dela e perguntou-lhe se o fato de pertencer a uma ordem religiosa a impediria de amar algum homem. Por que fez essa pergunta, primo? Indagou a freira. Porque sei que você e Raul são apaixonados e acredito que vão acabar se envolvendo amorosamente. Não diga isso, Antônio. Sou uma freira, fiel aos meus votos religiosos. Estou na fazenda para educar Danilo, não para me envolver com Raul. Fico feliz em saber disso. Se um dia você desejar se envolver com um homem, lembre-se de mim. Sou muito mais apaixonado por você do que Raul. Antônio olhou a prima com cobiça. Quantos absurdos mais me dirá, Antônio? A freira levantou-se do chão. Você é meu primo. Eu não sinto nada por você, só afeto de primos mesmo. E por Raul que você sente? Teresa fitou com seu olhar sereno e, sem nada dizer, saiu caminhando apressada para a casinha em que morava com a irmã Margarida. Antônio, vendo-a se retirar, decidiu que ela um dia haveria de ser sua. Depois que o seu plano desse certo, fugiria com a prima e ninguém nunca saberia o paradeiro deles. Era apaixonado por ela e tinha de tê-la de qualquer jeito. Se ela amava Raul, melhor ainda, porque queria tudo o que era de Raul, a freira, a fazenda e o dinheiro do avô. No dia em que Danilo completou 6 anos, irmã Teresa fez uma festinha de aniversário para o menino. Padre Gonçalo deu um presente para Danilo e revelou ao pai e ao bisavô do menino que pensava em ensinar à criança os conhecimentos de medicina que detinha. Como o garoto era pequeno, aquela seria a hora de ele começar a aprender. Assim, quando fosse maiorzinho, saberia muita coisa e poderia até mesmo estudar para ser médico. Danilo era muito inteligente para sua idade e, na certa, iria aprender com facilidade. A ideia do padre foi aprovada e Danilo começaria a aprender com o padre algo sobre medicina. Nos dias seguintes, o padre passou a ensiná-lo o que aprendera no curso. O menino, por ser mesmo bem inteligente, foi aprendendo tudo o que lhe era ensinado. Padre Gonçalo começou a mostrar-lhe alguns remédios que carregava em sua maleta e a dizer para que serviam. Mostrando um frasco contendo um poderoso veneno, disse ao menino que aquele era um remédio que ajudava as pessoas a se livrarem de dores muito fortes em questão de minutos. Ensinou Danilo a identificar o frasco em que o remédio estava, e o garoto aprendeu muito bem. Diante dos mais variados frascos, a criança sabia reconhecer sem hesitar o que continha o veneno. Nos dias em que ia à fazenda ensiná-lo, o padre continuava encontrando-se às escondidas com Lúcia. Em certa ocasião, a escrava Madalena, que limpava a capela, escutou uns gemidos na salinha ao lado. Foi ver do que se tratava e flagrou os dois. Chamou a irmã Teresa para testemunhar o que vira. A freira foi até o local. Ao ver o que eles faziam, tossiu e fixou seu olhar sereno neles. A senhora não viu nada, freira, disse o padre. Você é escrava, também não viu nada.
Teresa, não diga nada a Antônio, pediu Lúcia. Como o padre Gonçalo mencionou, você não viu nada. Se disser algo a seu primo, Antônio é capaz de me matar e matar o padre. Você não quer uma tragédia dessas aconteça, não é mesmo, Teresa? Por favor. Eu nada direi. Apenas não quero mais que o padre me confesse, nem confesse a irmã Margarida. Muito menos desejo que volte a rezar alguma missa nessa capela. Os dois, se quiserem, continuem cometendo o pecado do adultério, que eu faço em um lugar bem distante daqui. Pedirei ao vovô e a Raul para proibi-lo, padre Gonçalo, de continuar a ensinar Danilo. Não quero mais ensinando nada para a criança. O senhor não tem moral alguma para ensinar nada a ninguém. Olhou para a escrava. Madalena, vamos manter total silêncio sobre isso. Virando as costas, deixando-os, e saiu em direção à casa grande com a escrava. Lúcia e o padre, após vestirem-se, seguiram-nas. Ao chegar à casa grande, irmã Teresa procurou o avô e lhe disse que, por motivos particulares, não desejava mais que padre Gonçalo celebrasse missas para ela e a outra freira na capela, muito menos que as confessasse. Pediu ao avô para não mais permitir que Danilo continuasse a aprender sobre medicina com o padre, pois acreditava que o menino ainda era muito criança para envolver-se com estudos tão complicados. Teresa, por que me pede tal coisa? Padre Gonçalo lhe causou algum mal? Indagou o avô, olhando para o padre que acabava de entrar com Lúcia. A mim não causou nenhum dano. Eu e ele apenas não compartilhamos as mesmas ideias referentes a alguns assuntos. Prefiro manter-me distante dele e afastar também Danilo, para evitar que no futuro o menino acabe pensando como ele, falou a freira. Chamarei Raul, que está no quarto com o filho, e comunicarei aos dois o que você me pediu, disse Tadeu. Madalena vai chamar os dois no quarto, ordenou o fazendeiro. Raul e Danilo surgiram na sala e irmã Teresa inteirou os dois da situação. Raul concordou em não mais permitir que o filho aprendesse com o padre. Tadeu disse ao padre que aparecesse em sua fazenda somente nos dias em que confessaria Lúcia. Teresa, deixando a casa grande, regressou para sua casinha junto com Madalena. Assim que entrou, irmã Margarida disse: Irmã Teresa, o menino Danilo já completou 6 anos e alguns meses. Acredito que já podemos voltar ao nosso convento. Estou cansada de viver trancafiada aqui, sentindo-me uma prisioneira. Nosso convento é imenso. Lá eu andava livremente por todos os lugares. Aqui tenho de me manter dentro dessa casa e dificilmente me ausento dela para passear na fazenda. Podemos antecipar nosso regresso ao convento em alguns meses e, ao chegar ao convento, partirmos para a França. Por que esperar mais 5 meses se podemos ir agora? Esperaremos porque prometemos ao vovô que ficaríamos até Danilo completar 7 anos. Espere um pouco mais, irmã. Os 5 meses logo se passarão. Vamos à capela. Está na hora de rezarmos nossas preces vespertinas. Dirigiram-se à capela e, apanhando seus livros, começaram a rezar. As imagens desapareceram da tela. Isaura, levantando-se da poltrona, disse a Rebeca e a Diogo que estava na hora de retornarem para a casa em que viviam, a fim de que os dois pudessem se alimentar. Comentou que no dia seguinte os dois terminariam de assistir ao filme. Rebeca, o filho e Filipe levantaram-se das poltronas comentando sobre algumas partes do filme. Capítulo 34. A lei de causa e efeito. Isaura indagou a Rebeca, Diogo e Filipe se estavam bem confortáveis nas poltronas. Os 3 responderam afirmativamente. Isaura ligou o botão que ficava em sua poltrona e as cenas que tinham sido interrompidas voltaram a surgir na tela. Irmã Teresa estava sentada embaixo de uma árvore rodeada de crianças. Os homens da fazenda e Lúcia, sentados um pouco atrás, escutavam a freira falar de Jesus e do grandioso amor que ele teve para com todas as pessoas. Após as aulas, as crianças saíram correndo para brincarem na lagoa. Lúcia olhou para a freira com raiva. Fazia 1 mês que não se deitava com o padre. Desde que a freira pedira ao avô que não permitisse mais que o padre rezasse missas na capela e nem ensinasse Danilo, ele só fora fazendo uma única vez. Infelizmente, não foi possível ter um encontro íntimo. A freira haveria de lhe pagar por ter impedido de usufruir momentos agradáveis ao lado do homem que amava. O fazendeiro Tadeu aproximou-se da neta e disse: Teresa, hoje tudo o que falou às crianças me fez pensar bastante.
Há dias eu e Raul consideramos seu pedido de construir uma escolinha na fazenda. Decidi mandar construí-la, mas com uma condição, que você, em vez de fundar um convento na França, peça a sua ordem religiosa para fundar um convento nas terras da fazenda. Com o convento aqui na fazenda, você e outras freiras poderão ensinar as crianças na escola e ensinar até mesmo todos os escravos. Vovô, nossa ordem é uma ordem de freiras contemplativas. As irmãs vivem enclausuradas rezando e não ensinando em escolas. Se vierem a morar em um convento aqui na fazenda, elas viverão dentro dos limites do convento. Você poderá sair de sua ordem religiosa e fundar uma nova ordem, Teresa. Colocarei à sua disposição as terras da fazenda e todo o dinheiro que tenho. Lúcia e Antônio se entreolharam. Não estavam gostando daquela conversa. Vovô, é muita bondade sua, mas não me sinto preparada a fundar uma nova ordem ou congregação religiosa. Gosto da minha ordem da vida que levava dentro do convento. Estou aqui apenas para atender seu pedido. Dentro de 4 meses, eu e irmã Margarida retornaremos ao convento e de lá iremos para a França. Irmã Margarida me pede isso sempre que pode. Prometi levá-la a esse país e preciso cumprir minha promessa. Teresa, se você concordar em fundar o convento aqui na fazenda, estou disposto a atender seu pedido de retirar os escravos da senzala e construir casas para eles, como você sempre desejou, que me diz. Irmã Teresa pensou por um momento. Os escravos ficariam muito felizes se deixassem a senzala e passassem a viver em casinhas iguais às das demais pessoas, e se sentiram importantes se aprendessem a ler e escrever na escola. Gostava bastante dos escravos. Se aceitasse a proposta do avô, muitos deles seriam beneficiados. Se não aceitasse, apenas a irmã Margarida, do grupo das 5 freiras, que seriam mandadas para a França, seria beneficiada, visto que a freira era a única que desejava deixar o país para fundar o convento em terras francesas. A felicidade de muitos contava bem mais do que a felicidade de uma única pessoa. Vovô, se me prometer que irá mesmo construir a escola e as casas, aceito sua proposta. Conversarei com Madre Inês pedindo meu desligamento da ordem religiosa. Verei se alguma freira do convento deseja me seguir para fundarmos uma nova congregação e juntas passarmos a viver no convento que o Senhor construirá na fazenda. Amanhã mandarei iniciar a construção da escola e logo as casas começarão a ser construídas, falou o fazendeiro. A freira abraçou o avô e, chamando Madalena, regressou para casa. Ao conversar com a irmã Margarida sobre a proposta do avô e convidá-la para se juntar a ela na futura congregação que pensava em fundar, a freira disse-lhe: Não conte comigo, irmã Teresa. A senhora prometeu me levar para a fundação do convento na França. É para lá que desejo ir e não ficar enterrado nesse fim de mundo, servindo de professora para um bando de negros. Quero ir para a França. Se a senhora irá se desligar da nossa ordem, que eu faça sozinha, ou com alguma outra louca do convento que a queira seguir. Eu não farei. Ficarei muito sentida com a senhora se por causa de sua saída a madre desistir de fundar o convento na França. Irmã Margarida, se prometi levá-la para o convento na França, eu a levarei. Direi à madre que seguirei para a França, fundarei o convento e depois regressarei ao Brasil. Me afastarei da ordem e virei morar no convento que vovô erguerá na fazenda. Excelente ideia, irmã Teresa, celebrou a irmã Margarida. A senhora realmente é uma freira que cumpre suas promessas. Ao chegar à França, haverei de rezar para que sua congregação seja fundada e aprovada pela Santa Fé e que realize muitos trabalhos sociais junto aos escravos. Reze, irmã Margarida, suas orações serão bem-vindas. Madalena, você está disposta a me seguir e se tornar uma freira no futuro? Perguntou a irmã Teresa à escrava. Estou, sinhazinha Teresa. Se a senhora vai voltar para morar aqui na fazenda e continuar a ajudar meus irmãos de cor, eu seguirei com a senhora e ajudarei, disse a escrava. Irmã Teresa abraçou-a e disse à irmã Margarida que já não estava sozinha para levar avante sua ideia de fundar uma nova congregação. Chamou as 2 para almoçar e as 3 se sentaram e passaram a comer. No dia seguinte, Tadeu e irmã Teresa foram à senzala e o fazendeiro contou aos escravos o que a freira lhes conseguira. Eles começaram a cantar e a chamar a freira de santa. Tadeu decidiu que nenhum deles iria trabalhar na plantação naquele dia.
todos trabalhariam na construção da escola. Os escravos deixaram a senzala e, seguindo as instruções do fazendeiro, de Raul e do feitor, começaram a trabalhar. Lúcia e Antônio os observavam com raiva. Lúcia chamou o marido para conversar e disse a ele que a freira conseguira o que queria. A fazenda seria transformada em convento e ela herdaria tudo o que era do avô. Herdaria e certamente doaria parte da herança para Raul, enquanto Antônio nada receberia. Antônio, está na hora de colocarmos nosso plano em funcionamento. Do contrário, perderemos tudo. Se os negros já estão construindo a escola, em breve construirão as casas e seu avô até pode libertá-los da escravidão. Livres, não irão querer trabalhar na plantação e a fazenda não dará mais nenhum lucro. Lúcia contou outra vez ao marido seu plano. Antônio, após ouvi-la, acompanhou até a casa grande. Entraram no quarto e contaram o dinheiro que haviam conseguido guardar. Após terem-no contado, colocaram-no dentro de um pequeno saco e foram até o local em que os escravos estavam construindo a escola. Antônio chamou o feitor Joaquim e disse que queria falar com ele. Conversaram alguns minutos. O feitor, ao receber o saco de dinheiro de Antônio, garantiu que faria tudo como ele pedira. Antônio prometeu-lhe mais dinheiro se ele executasse tudo conforme o combinado. Mandou Joaquim retornar para junto dos escravos. O marido de Lúcia subiu em seu cavalo e partiu em direção à cidade. Nela chegando, conversou com o padre Gonçalo, que apanhou sua maleta de remédios e seguiu com Antônio para a fazenda. Na propriedade, os dois reuniram-se com Lúcia e combinaram que o plano seria colocado em funcionamento no finalzinho da tarde. Os três foram até onde os escravos trabalhavam e ficaram observando a freira, o fazendeiro e Raul, empolgados com a construção da escola. Lúcia pensou com imensa satisfação que naquela noite irmã Teresa, a escrava Madalena e o feiticeiro Martins pagariam por tudo que a ela tinham feito. Padre Gonçalo não via a hora de fazer a freira atrevida pagar por tê-lo humilhado na frente do fazendeiro e por impedir que ele se deitasse com a prima. Antônio contemplou a freira, pensando que se o plano de Lúcia desse certo, o que ele arquitetara também daria. Os três regressaram à casa grande e aguardaram que o fazendeiro entrasse na casa. Às 4 horas, Tadeu, Raul e Danilo entraram na casa grande. Vendo o neto, o padre e Lúcia sentados tomando café e comendo bolo de milho, sentou-se à mesa e começou a servir-se. Raul e Danilo subiram aos seus quartos para se lavarem. Padre Gonçalo encarou o fazendeiro e disse: Senhor Tadeu, parece que o senhor está doente. Está com uma cor amarela própria de quem está com febre. Não tenho nada, padre. Estou muito bem de saúde. Não me parece. Levantando-se, pediu permissão para tocar a fronte do homem. O senhor está muito quente, isso é febre. Toque nele, Lúcia, e verifique. Lúcia tocou a testa do homem e disse que estava muito quente e bastante amarelo. Devia mesmo estar doente. O fazendeiro tocou sua testa e disse que não sentia febre nenhuma. Quem tem febre dificilmente a sente quando toca seu corpo, porque todo o seu corpo está febril. Então, a sentir sua própria temperatura, o doente pensa que está tudo normal, comentou o padre. Só que o senhor está doente. A febre e sua cor revelam nitidamente isso. Antônio disse: o senhor ficou o dia inteiro ao sol com aqueles negros, trabalhando na construção da escola. Não está acostumado a isso. Deve ter ficado doente, sim. Levantou-se e tocou a fronte do avô. O senhor está ardendo em febre. Padre Gonçalo, não há em sua maleta nenhum remédio para dar ao vovô? Ah, sim. Sempre carrego minha maleta de medicamentos comigo, respondeu o padre, que abrindo a maleta retirou um frasco de dentro dela, adicionou então algumas gotas em um copo de água e deu para o fazendeiro beber. Eu não estou doente, falou o fazendeiro, mas se dizem que estou, tomarei o remédio. Bebeu o remédio que o padre lhe ofereceu. Seria interessante o senhor repousar um pouco, senhor Tadeu, aconselhou o padre. Não irei repousar coisa alguma, já tomei seu remédio. Se estiver com febre, ela logo passará, disse o homem, levando a caneca de café aos lábios. Passados 2 minutos, o fazendeiro começou a suar e a vomitar. Antônio, aproximando-se do avô, indagou se ele se sentia mal. O avô colocou as 2 mãos no estômago e disse que o sentia embrulhar. Vomitou outra vez e o suor começou a descer por sua testa. O padre e Antônio levaram para o quarto, deitaram-no na cama e o homem continuou suando.
O fazendeiro começou a sentir o corpo febril, reclamou de uma forte dor de cabeça e passou a ter convulsões. Antônio mandou uma escrava chamar Raul no quarto. Raul entrou no quarto junto com o filho e, vendo o avô em convulsões, perguntou o que havia acontecido. Seu avô me parece muito mal de saúde, falou o padre. Já lhe dei um remédio, mas parece que a situação do seu avô é mais delicada do que imaginei. Alguém precisa ir até a cidade buscar um médico, pois sozinho não saberei como curá-lo. Irei agora mesmo à cidade e trarei um médico, disse Raul. Vá rápido, Raul. Vovô está muito ruim, falou Antônio. Danilo, vá chamar a irmã Teresa e conte a ela que seu avô está doente. Vá logo. Mandou Raul, que montou em seu cavalo e começou a galopar na direção da cidade. Joaquim, a algumas dezenas de metros da porteira da fazenda, aguardava o momento de agir, amarrar a ponta de uma corda em uma árvore, atravessar a estrada e esconder-se próximo da margem, segurando a outra ponta da corda. Quando o cavalo de Raul passou pela porteira, o feitor puxou e prendeu a corda que segurava, esticando-a poucos centímetros acima do chão. O cavalo, que corria velozmente, tropeçou na corda e Raul foi lançado ao chão com violência. Ao cair, perdeu os sentidos. O feitor aproximou-se de Raul, revirou-lhe as bolsas da calça e tirou as poucas moedas que nele encontrou. Retirou também a camisa do patrão, rasgou e jogou em cima dele. Depois arrastou o corpo para o mato. Quando o patrãozinho acordasse, pensaria ter sido atacado e roubado por algum ladrão ou por um negro fugitivo de alguma fazenda vizinha. Regressou para a propriedade. Irmã Teresa entrou no quarto, acompanhada por irmã Margarida, por Madalena e por Danilo. Sentou-se na beirada da cama e perguntou o que o avô sentia. Esforçando-se para falar, Tadeu disse estar sentindo muitas dores. Minha querida Teresa, acho que vou morrer. Não posso suportar mais. São dores muito violentas. Daria qualquer coisa para me livrar delas. Tenho um remédio em minha maleta que irá fazer as dores sumirem. Rapidamente, falou o padre. É um remédio fortíssimo. Vai livrá-lo das dores e o fará dormir por algumas horas. Dê-me logo esse remédio, pediu o fazendeiro transtornado. Dores malditas. O padre abriu sua maleta e pegou o frasco que continha o veneno. Pediu a Madalena que fosse buscar um pouco de água. Quando a escrava trouxe, ele adicionou o pó do frasco à água e deu para o fazendeiro beber. Tadeu bebeu e, após um minuto, começou a liberar pela boca uma baba meio amarelada e a ter convulsões mais fortes. O que o Senhor deu para ele beber? Indagou a irmã Teresa. Um remédio para que cessem as dores. Este remédio provoca os sintomas que a senhora está vendo. Logo seu avô irá adormecer. De súbito o fazendeiro tomou a cabeça para o lado e a todos deu a impressão de ter dormido. O padre olhou para Lúcia e Antônio e mal disfarçou um sorriso. Sabia que o veneno estava agindo. O fazendeiro iria respirar por alguns minutos e depois morreria. Madalena, vai chamar Martins, pediu a freira. Diga-lhe o que vovô tem e peça-lhe que prepare alguma coisa com suas ervas e traga para o vovô imediatamente. Sinto que algo não está correto. Vá correndo. Teresa, meu primo, já medicou seu avô, observou Lúcia. Senhor Tadeu logo estará bem. Ele até parece que adormeceu. Se está dormindo, deve despertar, já livre do seu mal-estar. Não sei o que aquele feiticeiro pode fazer. Se ele entrar nesta casa, eu me retiro. Você sabe muito bem que não suporto feitiçarias e odeio aquele negro mentiroso. Pois trate de sair agora mesmo, Lúcia, respondeu a freira. Madalena, chame Martins. Vou com ela, falou o padre. Quero observar que tipo de medicação o preto velho fará com as ervas. Ele pode até mesmo querer envenenar o seu senhor. Nunca se pode confiar em escravos. Escravos não são tão ruins quanto determinadas pessoas que conheço, ironizou a freira, lançando seu olhar sereno no padre e em Lúcia. Martim sempre gostou do vovô, jamais casaria mal a ele. Continuou fitando o padre e Lúcia com seu olhar penetrante, e o padre, por um momento, teve a impressão de que ela era capaz de ler seus pensamentos e tinha adivinhado que ela dera veneno ao homem. Você confia demais nos escravos, irmã Teresa, comentou Antônio. Eu não confio neles. São traiçoeiros e podem a qualquer momento se revoltar contra os seus senhores. Concordo que o padre vá com Madalena e verifique o que o feiticeiro irá preparar para dar ao vovô. Madalena deixou o quarto e o padre a seguiu. Lúcia e Antônio se entreolharam. O plano saía como eles tinham planejado.
A freira agira exatamente como eles haviam previsto. De repente ouviram um grito, olharam pela janela e viram o padre gritando muito agitado. Ele dizia que a escrava o havia agarrado e beijado. Acusou a escrava de rasgar sua batina na tentativa desesperada de deitar-se com ele. Antônio saiu da casa grande e bateu no rosto da escrava com violência. Sua negra imunda, como ousa tocar no padre, um homem de Deus, você irá para o tronco já. Senhorzinho Antônio, eu nem encostei no padre, falou a escrava. A gente estava indo para a senzala quando o homem deu um grito e começou a não dizer a verdade, falando que eu ataquei. Lúcia, que deixara o quarto junto com as freiras e Danilo, deu uma bofetada na escrava. Miserável, como ousa chamar o padre de mentiroso, disse Lúcia. Você na certo atacou sua negra. Vocês negros vivem se deitando no mato como se fossem animais. Ficou sozinha com o padre por uns momentos e agiu de acordo com seus instintos selvagens. Atacou achando que ele não fosse resistir, mas ele é um verdadeiro religioso. Não cede nunca à tentação. Mande-a para o tronco, Antônio. Assim ela aprenderá a nunca mais tocar em um homem de Deus. Ela levará 30 chicotadas, depois ficará na senzala. Quando vovô melhorar, eu lhe direi o que ela tentou fazer e pedirei a ele para deixar essa escrava na senzala e mandá-la para a plantação com os outros negros, em vez de deixá-la com minha prima, para que possa andar livremente e fazer o que bem quiser. Se atacou o padre hoje, amanhã poderá atacar a mim, meu irmão Raul, ou até mesmo meu sobrinho, a fim de satisfazer seus desejos impuros, falou Antônio. Eu não ataquei o padre, não ataquei. Madalena começou a chorar. Atacou, sim, eu vi, disse Joaquim, aproximando-se deles. Vi quando a escrava puxou a roupa do padre e tentou beijá-lo à força, dizendo como seria bom deitar-se com um homem tão bonito e branco. Não adianta chorar nem mentir, Madalena. O padre disse que você o atacou e o feitor viu tudo. Vai para o tronco agora mesmo, decidiu Antônio. Joaquim castigue-a com 30 chicotadas. O feitor aproximou-se da escrava e a segurou por um dos braços. Solte-a, Joaquim, ordenou irmã Teresa. Madalena não vai para o tronco. Se ela disse que o padre está mentindo, acredito nela. Sei que o padre mentiu e que você mente também. Eu só me pergunto qual o seu interesse nessa mentira, pois desde que cheguei a essa fazenda tenho notado que você costuma olhar para Madalena com olhos de cobiça. Teresa, não venha dizer que o padre e o feitor estão mentindo. Não queira defender essa negra, ralou Antônio. Eu acredito no padre e no feitor. Madalena vai para o tronco e de lá para a senzala. Vovô disse que Madalena poderia ficar comigo e que eu poderia decidir por ela, por isso ela não vai para o tronco, porque confio na palavra dela. Madalena é uma escrava e não é propriedade particular. Merece ser castigada quando erra, como qualquer outra escrava. Depois de apanhar, ela irá para a senzala, que é o lugar dos negros. Na ausência de vovô, eu que sou mais velho que meu irmão Raul, é que tomo as decisões na fazenda. Vovô está dormindo devido à sua doença, por isso não pode resolver esse problema. Eu resolverei no lugar dele. E quando ele acordar, o colocarei a par de tudo. Digo que Madalena vai para o tronco. Aproximando-se da escrava, segurou-a e começou a levá-la. Irmã Teresa colocou-se no caminho deles e disse: Antônio, se levar para o tronco, terá de me amarrar junto com ela e mandar Joaquim bater em mim. Ela nada fez para merecer isso. Saia da frente, Teresa, saia, e nunca mais defenda nenhum negro quando eu estiver presente, gritou Antônio. Não sairei. Se Madalena for para o tronco, eu irei junto. Então castiga no tronco junto com a negra, falou Lúcia. Teresa, se não sair da frente, apanhará junto com Madalena, ameaçou Antônio. A freira abraçou-se à negra e nada disse. Joaquim arrasta a escrava para o tronco, e se minha prima ficar na frente dela, bata nela também. Ela que escolheu apanhar. Tio Antônio, o senhor não pode querer que a tia Teresa apanhe como se fosse uma escrava, reclamou Danilo. Cale a boca, Danilo. Sua tia só irá apanhar se impedir Joaquim de bater na escrava. Fique quieto, senão você irá para o tronco também. Vou agora mesmo acordar vovô e contar tudo a ele, disse o menino e saiu correndo. Joaquim arrastou Madalena até o tronco e a amarrou. Assim que viu a escrava amarrada, irmã Teresa abraçou-se a ela. Sai já daí, Teresa, gritou Antônio. Não sairei, disse a freira. Pode mandar Joaquim bater. Irmã Teresa ficou maluca, disse irmã Margarida, que se mantivera em silêncio até aquele momento.
Deixe a escrava apanhar, depois cuide dos ferimentos dela, como sempre faz quando o escravo é mandado para o tronco. Não permitirei que Madalena apanhe. Ela é inocente da acusação do padre. Eu a protegerei com meu corpo, pois se não a tivesse pedido para chamar Martins, o padre não inventaria essa história horrível sobre ela. Teresa, saia da frente, ou mandarei Joaquim começar a bater com força, ordenou Antônio. A freira abraçou-se ainda mais à escrava. O feitor olhou para Antônio sem saber o que fazer. Pode bater, Joaquim. Se ela quer proteger a escrava, então que apanhe no lugar de Madalena. Dê 30 chicotadas, mandou Antônio. Joaquim ergueu o chicote no ar e aplicou com toda a força a primeira chicotada na freira. Irmã Teresa, ao sentir o chicote nas costas, fechou os olhos e começou a rezar. Joaquim voltou a bater e Teresa apanhava sem pronunciar uma única palavra. Quando deu a 10ª chicotada na freira, todos perceberam que o hábito de Irmã Teresa estava ensopado de sangue. Ela lançou um olhar penetrante sobre o padre, Lúcia e Antônio. Eles sentiram medo desse olhar, que era ao mesmo tempo sereno e acusador. Era um olhar que parecia penetrá-los e se apossar de tudo o que eles sabiam. Lúcia, apavorada, mandou Joaquim continuar batendo até completar as 30 chicotadas. Esperava que o corpo frágil da freira não aguentasse e ela acabasse morrendo no tronco. Joaquim continuou a bater. Irmã Teresa encolheu-se toda. Joaquim, ao aplicar uma nova chicotada, não se deu conta de que a chave da senzala caíra ao chão. Como já escurecia, Irmã Margarida, sem que visse ninguém, apanhou a chave e a colocou no bolso do hábito. Rapidamente foi à senzala e abriu. Os escravos que amavam Irmã Teresa correram até o local em que a freira apanhava e seguraram Joaquim. Antônio, Lúcia e o padre, ao notarem que os cativos haviam fugido da senzala, correram para a casa grande. Martins mandou os escravos pegarem-nos e os negros, que corriam muito mais que eles, rapidamente os seguraram. Martins aproximou-se da freira e viu-a toda ensanguentada. Madalena disse que a freira desmaiara durante o castigo. Martins tocou no corpo da freira e assustou-se, empurrando-a, e o corpo de Teresa tombou para o lado. Abaixando-se, ele colocou o ouvido no peito da freira, ergueu a cabeça e olhou para a irmã Margarida. Sinhazinha Teresa não aguentou a surra, está morta. Morreu, exclamou a irmã Margarida petrificada. Que faremos agora? Perguntou Martins. Levem-na para nossa casa e depois alguém vá atrás de Danilo. E se o bisavô dele ainda não tiver despertado, traga-o aqui. Ele dirá o que deve ser feito. Falou a irmã Margarida. Antônio começou a gritar, mandando os escravos soltarem-no. Nesse momento, Raul, que se recuperara do desmaio, voltara para a fazenda, a fim de buscar outro cavalo. Ao avistá-los, dirigiu-se até eles e perguntou o que estava acontecendo. Raul, mande os escravos me soltarem, pediu Antônio. Eles fugiram da senzala, dominaram Joaquim. Eu, minha esposa e o padre também fomos presos. Teresa tentou interceder por nós, mas foi barbaramente espancada por eles e morreu. Teresa morta? Exclamou Raul, horrorizado. Sim, senhorzinho, falou Martins. Quem matou a senhora não fomos nós, na verdade, nós acudimos. O escravo está falando a verdade e o seu irmão mente, senhor Raul, disse irmã Margarida. Titio está mentindo mesmo, papai, falou Danilo. O padre inventou uma mentira de Madalena. Tio Antônio acreditou na mentira e mandou Madalena para o tronco. Irmã Teresa colocou-se na frente da escrava e senhor Antônio mandou o escravo dar 30 chicotadas nela. Sua prima não suportou e morreu no tronco, esclareceu irmã Margarida. Tia Teresa morreu? Perguntou Danilo incrédulo. Se ela morreu, então acho que hoje 2 morreram na fazenda. O bisavô está morto em sua cama. Quando fui chamar e ele não acordava, peguei nele e percebi que ele não dormia, e sim estava morto. Vovô está morto, Danilo? Perguntou Raul. Sim, papai, disse o menino. Acho que ele morreu dormindo, depois de ter tomado aquele remédio que o padre deu. Meu Deus! Exclamou Raul. O que farei agora? Senhor Raul, precisamos levar o corpo de irmã Teresa para nossa casa e limpá-lo, vestir outro hábito nela e cuidarmos do enterro, afirmou a freira. Um de vocês me ajude a levar o corpo de minha prima para a casinha das freiras, falou Raul aos escravos. Os escravos que estão segurando Antônio e os outros 3, levem-nos para a senzala e os tranquem lá, depois vejo o que farei com eles. Você pode nos mandar para a senzala, Raul? Não pode. Não somos escravos.
Se vovô morreu, eu sou tão herdeiro dessa fazenda quanto você, e semelhante a você também posso mandar nos escravos, falou Antônio. Se mandar-me para a senzala, irei odiá-lo pelo resto de minha vida, e me vingarei de você. Depois mandarei todos os negros para o tronco e eles apanharão até morrerem. Levem-nos para a fazenda, ordenou Raul aos escravos. Alguns escravos saíram conduzindo os quatro para a senzala. Raul aproximou-se do corpo da freira e pediu a Martins que o ajudasse a levá-lo para a casinha das freiras. Levaram o corpo e colocaram a irmã Teresa na cama. Irmã Margarida e Madalena começaram a despí-la e a limparem o corpo. Raul, Danilo, Martins e alguns escravos foram até a casa grande. Ao entrar no quarto do avô, Raul tocou no homem, constatando que ele estava morto, sentou-se na cama e começou a chorar. Danilo, vendo o pai chorar, começou a chorar também. Martins deixou os seus senhorzinhos chorarem, sentou-se no chão e esperou. Quando Raul parou de chorar, perguntou ao negro o que deveria fazer. O senhorzinho tem de pensar em enterrar o corpo de seu avô e o da sinhazinha Teresa. Se quiser, posso arrumar seu avô para o enterro. Depois o senhor manda os escravos cavarem 2 covas no cemitério da fazenda. Venha comigo, Martins. Quero falar com todos os escravos. Depois você pode cuidar do corpo do meu avô, falou Raul, chamando o filho para acompanhá-lo. Os 3 e os outros escravos que o acompanharam foram para a casinha das freiras. Raul pediu ao filho para chamar Madalena. O menino fez o que o pai lhe pediu. Raul, ao ver a escrava, olhou para todos os escravos e começou a dizer: meu avô morreu. Deve ter morrido enquanto dormia. Vocês são cientes de que a irmã Teresa gostava de todos vocês e tinha conseguido que vovô erguesse casinhas para vocês, para que tivessem uma vida um pouco melhor. Vou fazer o que vovô prometeu a Teresa. Parem de construir a escola e comecem a construir suas casas. Ninguém vai mais viver na senzala. Todos vocês serão livres como Teresa sempre desejou. Quem quiser pode ficar na fazenda e quem não quiser, eu alforrio. Os escravos começaram a gritar de alegria. Alguns se abraçaram e choraram. Sei que estão felizes e fico contente em vê-los assim, disse Raul. Gostaria de pedir que cavem 2 covas, para que amanhã possamos enterrar os corpos de vovó e de Teresa. Depois disso, iniciem os preparativos para construírem seus lares. Amanhã ninguém trabalha. Nos dias seguintes, metade de vocês trabalha na plantação e outra metade constrói as casas. Vocês receberão metade do que colherem. Quem desejar pode casar e constituir família. Agora só desejo saber se alguém vai querer deixar a fazenda. Os escravos ficaram em silêncio. Senhorzinho Raul, nenhum de nós vai querer deixar essa fazenda, falou Martins. Nós vamos continuar nela e trabalharemos como sempre fizemos. Esse é o lugar que nós conhecemos. Se sairmos dela, não teremos para onde ir. Estamos muito contentes que o Senhor, em nome da sinhazinha Teresa, nos tenha libertado e permita que passemos a viver como gente. Em nome dos escravos, quero lhe dizer que todos nós seremos muito gratos ao Senhor, e principalmente a sinhá Teresa, que com sua morte nos trouxe a liberdade. O Senhor não precisa se preocupar. Nós vamos cavar as 2 covas e fazer um sepultamento bem bonito para a sinhá Teresa e para o seu avô. Obrigado, Martins. A partir de hoje, podem andar livremente pela fazenda. Não teremos mais feitor nem tronco. Você, Martins, ficará encarregado do serviço de todos, falou Raul. Peço que arrume o corpo de vovô e que escolha alguns homens para cavarem as covas. Desejo que 2 de vocês me acompanhem até a cidade para que eu possa providenciar os caixões. Pois quando a ela me dirigi em busca de um médico para vir socorrer vovô, fui atacado por algum ladrão. 2 homens se apresentaram e disseram que iriam com ele até a cidade. Raul subiu em um cavalo e os 2 em outros 2 animais. Os 3 seguiram em direção à cidade. Martim chamou um escravo para ajudá-lo com o corpo do fazendeiro Tadeu. Madalena entrou na casa das freiras e contou tudo para a irmã Margarida. No dia seguinte, enterraram os corpos de Teresa e do avô da freira. Raul chorou muito na hora do enterro da prima. Os escravos também choraram. Todos amavam a freira e a tinham como uma santa. Após o enterro, Danilo perguntou ao pai o que fariam com o tio Antônio e com os outros que estavam na senzala. Raul, que os esquecera completamente, chamou o filho e alguns escravos para irem até lá. Ao chegarem, Raul mandou abrirem a porta. Martins, que ainda estava com a chave da senzala, abriu-a e vários escravos se aproximaram dos 4 e os seguraram.
Raul, encarando o irmão, diz que o avô realmente morrera enquanto dormia e que o corpo dele e o de Teresa tinham sido enterrados. Então o remédio que o padre deu para o velho funcionou, disse Lúcia sorrindo. Agora que Teresa e o velho estão mortos, a fazenda só será dividida entre os dois irmãos. O padre matou o vovô com o remédio, como eu tinha pensado. Que padre ruim, falou Danilo. Deveria morrer também. Vocês assassinaram o vovô para ficarem com a fazenda? Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Raul mostrava-se indignado. Raul, vovô sempre preferiu você a mim. Ele sempre o mimou e tudo o que você queria ele lhe dava. A mim ele só mandava vigiar os escravos e ajudar o feitor a controlar esses negros nojentos, disparou Antônio. Agora terei minha parte da herança e sumirei dessa província e irei me estabelecer em nova província. Você não pode nos manter dentro dessa senzala. Sou seu irmão e herdeiro dessa fazenda, da mesma forma que você é. Mande esses negros nos soltarem, entregue-me a parte da herança que tenho direito e você nunca mais nos verá. Papai, não os deixe sair da fazenda, eles são pessoas ruins, têm de receber o mesmo que deram para o vovô e para a tia Teresa, falou Danilo. Se fizéssemos isso, Danilo, seríamos iguais a eles, como sua tia Teresa nos ensinava quando falava sobre Deus e sobre as pessoas boas e as pessoas ruins. Eles ficarão na senzala durante os dias, até eu pensar o que farei com eles. Deu as costas para o irmão e, deixando a senzala, foi para a casa grande. Danilo mandou os escravos fecharem a senzala e saiu correndo atrás do pai. Teresa é a única culpada pelo que nos aconteceu. Se ela tivesse ficado em seu convento, nada disso nos aconteceria, reclamou Lúcia. Dona Lúcia, a freira não tem culpa de nada. Foi a senhora e seu marido que planejaram se livrar deles e acabaram se dando mal, disse o feitor. Cale-se, Joaquim, falou Antônio. Nós sairemos daqui e depois nos vingaremos de Raul e desse bando de negros. Não sei como vamos sair daqui. Essa senzala só tem uma porta e quando ela é fechada, só pode ser aberta pelo lado de fora, informou o feitor. Se eu não sair daqui e me acontecer algo ruim, irei me revoltar contra os dois, que foram os culpados por eu ter vindo parar aqui dentro dessa senzala, e contarei o que o senhor e sua esposa me pediram para fazer. Antônio aproximou-se do feitor e deu-lhe um chute na barriga. O padre aproximou-se dos dois e ajudou Antônio a bater em Joaquim. Os dois deram uma grande surra no feitor, depois o deixaram jogado em um canto da senzala. Joaquim, ao despertar da surra, olhou para eles com muito ódio e jurou que se vingaria. Os três sorriram e disseram que se saíssem da senzala haveriam de dar o sumiço nele. Joaquim ficou quieto em seu lugar. Os dois eram mais fortes que ele, mas na primeira oportunidade daria uma lição nos dois. Não muito longe dali, irmã Margarida rezava ao lado da sepultura de Teresa e chorava um pouco. Estava muito triste, pois a freira morrera sem ter cumprido a promessa de levá-la para a França e lá fundarem um novo convento. Sem irmã Teresa, a madre certamente haveria de desistir de tal ideia e ela haveria de continuar sem conhecer a França. De todas as freiras da ordem, Teresa era a única preparada para assumir a fundação do novo convento. Madre Inês estava velha e já dissera que não mais queria saber de fundar convento. Não se sentia preparada para isso. Fundar um novo convento era uma grande responsabilidade e ela não queria para si. O jeito era voltar para o seu convento, continuar sua vidinha de sempre e esquecer o sonho de viajar para outro país em companhia de irmã Teresa. Jogou uma flor sobre a sepultura da freira e dirigiu-se à casa grande. Conversou com Raul e pediu-lhe que providenciasse seu regresso ao convento. Pediu autorização para levar Madalena consigo, pois a escrava mostrara sinais de vocação. Irmã Teresa tinha decidido levá-la para o convento e depois, junto com a escrava, iniciaria a fundação da congregação religiosa que pensava fundar. Tudo foi preparado para a partida das duas, e no dia seguinte, ele e mais 2 escravos, em 2 carroças, levaram a freira e Madalena para o convento. Danilo, que não conseguia perdoar os assassinos de seu bisavô e de sua tia, logo que viu o pai viajar com as freiras, pediu uma escrava para preparar um café e um bolo. Subiu até o quarto, que era do fazendeiro, apanhou a maleta do padre e nela procurou o remédio que o padre dera para o seu bisavô tomar. Pegou o frasco do remédio e sorriu ao notar que o frasco se encontrava quase cheio.
Deixou o quarto e foi à cozinha. Mandou que chamassem Martins e quando ficou sozinho na cozinha despejou todo o pó do frasco dentro do café. Martins apareceu e perguntou o que Danilo queria. Preciso que reúna homens para levarmos café e bolo para os prisioneiros. Martins chamou 20 negros. Eles foram até a senzala, colocaram o café e o bolo no chão e logo depois fecharam novamente. À tarde, Danilo chamou Martins para voltarem à senzala e, ao ver os corpos dos 4 sem vida, mandou Martins e os outros enterrarem-nos. Os escravos começaram a construir suas casas e voltaram a viver na senzala enquanto as casas não ficavam prontas. A senzala não ficava mais fechada e eles podiam entrar e sair dela a hora que quisessem. Quando Raul regressou, o filho disse que ele e os escravos tinham encontrado o tio Lúcio, o padre e o feitor mortos na senzala e mandaram enterrar os corpos. Ninguém sabia do que eles haviam morrido. Raul lamentou a morte do irmão e dos outros e ordenou aos escravos que ficassem uma semana sem trabalharem na plantação e se dedicassem exclusivamente ao término de suas casas. Quando todas as casas foram construídas, os escravos fizeram uma festa. Danilo passou a sentir remorso por ter envenenado o tio e os outros e começou a andar triste e não mais se interessar por nada. Raul chamou para conversar e perguntou a ele o que havia acontecido. O garoto nada disse e continuou a andar triste pela fazenda. No dia em que completou 8 anos, o menino começou a andar quase correndo pela fazenda, dizendo que a alma do tio, de Lúcio e do padre o perseguiam para matá-lo. Raul ficou deveras preocupado com o filho. Certo dia viu Danilo tremendo de medo e correndo, dizendo que o tio apertava seu pescoço. Pensou que o filho havia enlouquecido. Martins e outros escravos fizeram algumas oferendas para os seus deuses, mas não conseguiram espantar os espíritos ruins que atormentavam Danilo. Raul foi até a cidade e contou ao padre o que seu filho enfrentava. O padre o acompanhou até a fazenda, jogou água benta em Danilo e em toda a casa grande, rezou missa pelos espíritos dos que tinham morrido e sugeriu a Raul que começasse a rezar com o filho todos os dias e frequentasse a missa aos domingos na cidade com o menino, que rezassem com muita fé em intenção das almas que andavam perseguindo o garoto. Raul seguiu o conselho do padre, começou a rezar com Danilo as orações que os dois tinham aprendido com a irmã Teresa e a levar o filho à igreja aos domingos. As orações ajudaram um pouco, e Danilo não mais saiu correndo pela fazenda, nem reclamou que os espíritos o perseguiam. Os espíritos de Antônio Lúcia e do padre Gonçalo conseguiram escapar de um lugar ruim e passaram a perseguir Danilo para se vingarem do menino. Contudo, as orações feitas por Raul e por Danilo os afastavam do garoto. Então decidiram armar uma emboscada, ligaram-se a alguns ladrões da cidade e começaram a sugestionar os bandidos a fazerem o que eles queriam. Os ladrões foram assimilando o que eles lhe passavam em forma de pensamento e logo os espíritos dominavam os ladrões. Num domingo, quando Raul e Danilo se dirigiam à igreja na cidade para assistirem à missa, inspirados pelos 3 espíritos, os ladrões armaram uma emboscada e mataram Raul, Danilo e 2 escravos. As imagens desapareceram da tela. Rebeca e Diogo tinham os olhos cheios de lágrimas. Isaura e Filipe perguntaram se estava tudo bem. Tá tudo bem sim, tia Isaura, falou Diogo. Tava chorando porque descobri que aquele Danilo era eu e que ele, depois de aprender a ser bonzinho com a freira, acabou sendo ruim e envenenou o padre e os outros 3 para se vingar deles, que mataram o bisavô, dono da fazenda, e a freira, que era tão boazinha. Foi por isso, Diogo, que você foi sequestrado por Dom Gilberto, que era o padre Gonçalo, e morreu envenenado por ter naquela existência envenenado o padre e as outras 3 pessoas, explicou Isaura. Foi a lei de causa e efeito que agiu em você. A mesma lei deve ter agido em mim, Isaura, falou Rebeca. Desde que cheguei a essa cidade espiritual, me indagava o motivo de ter desencarnado no parto. Agora já sei. Então se recordou de quem você foi ao observar sua existência passada, comentou Filipe. Fui Raul, que não permitiu que a esposa recebesse ajuda no parto, e ela morreu ao dar à luz da mesma forma que eu morri ao dar à luz Diogo, falou Rebeca. E se como Raul amei a freira com todo o meu coração, irmã Teresa só pode ser Tarcísio, pois Tarcísio tem toda a bondade da freira e seu olhar sereno é idêntico ao dela. Exatamente, Rebeca, disse Isaura,
Se na existência passada, como Raul, você indiretamente foi responsável pela morte de sua esposa, como Rebeca, você a salvou da morte. A esposa de Raul reencarnou como Leonor, casada com um motorista que trabalhava na mansão de seus pais, e seu sangue ajudou a salvar a vida de Leonor logo após ela ter dado à luz. Conseguiu identificar os outros personagens, Rebeca? Perguntou Philip. Só alguns. Antônio deve ser Amanda, que continua apaixonada por Tarcísio e quer tudo o que acredita que eu tenha. Lúcia só pode ser minha mãe Lucrécia. As duas são muito parecidas. Irmã Margarida parece ser Marta, mãe de Tarcísio. Era a irmã Margarida que queria ir para a França, da mesma forma que Marta desejava que o filho se tornasse modelo ou ator, para ela viajar para outros países. Os outros personagens não consigo identificar. Identificou corretamente todos que mencionou, revelou Isaura. Madalena reencarnou como Matilde, que, grata por tudo que as duas freiras a elas fizeram, reencarnou como filha de irmã Margarida, passando a auxiliar Tarcísio na atual existência, como irmã Teresa auxiliou na existência passada. O fazendeiro Tadeu, seu avô naquela existência, reencarnou como seu pai Teófilo. Mário é um antigo noivo seu, rejeitado por você no altar, em uma existência anterior a essa que você viu, disse Philip. Clara, o senador Cardoso, Tiago, William, Maria Elise, Dr. Mateus e outros são alguns escravos que, agradecidos à irmã Teresa por tudo que lhes fez no passado, na presente existência estendem a mão a Tarcísio e os ajudam como podem. E Joaquim, por que não reencarnou junto com a gente? Indagou Rebeca. Após seu desencarne, ele não quis culpar Danilo por sua morte. Culpou Lúcia, Antônio e Padre Gonçalo pelo que aconteceu a ele. Vingou-se dos espíritos dos três logo após eles terem planejado a emboscada que matou Raul e Danilo, mas o trio conseguiu escapar. Aliaram-se a espíritos muito perversos e se vingaram de Joaquim. Este jurou que se vingaria deles novamente. Não aceitou reencarnar quando a irmã Teresa se juntou a todos vocês aqui na espiritualidade e decidiu regressar à carne junto com vocês para que, através de seus exemplos, ajudasse todos a se entenderem. O livre-arbítrio de Joaquim foi respeitado e ele, como espírito, continua odiando os três e aguardando vingar-se outra vez, esclareceu Isaura. Compreendi, falou Rebeca. Para ficar em paz com sua consciência, Tarcísio deixou-se aprisionar dentro da própria casa quando a mãe proibiu de namorá-la, porque na existência passada a irmã Margarida vivia dizendo à irmã Teresa que se sentia prisioneira dentro da casinha das freiras. Irmã Teresa sentia-se culpada por isso, e antes de reencarnar combinou com a irmã Margarida que ela fizesse sentir o que sentiu quando vivia ao lado dela na casinha da fazenda. Isaura explicou. Danilo, ainda cheio de remorso por ter envenenado os quatro, pediu para reencarnar com um corpo defeituoso que lhe ocasionasse dores que só poderiam ser aliviadas com o auxílio de drogas. Assim pagaria o que a sua consciência lhe cobrava. Irmã Teresa, sabendo ser essa uma grande prova para um espírito, aceitou reencarnar como o pai dele e ajudá-lo em sua prova, esclareceu Philip. E que ajuda! Papai foi muito bom para mim. Com ele aprendi a não me revoltar com a doença e agora minha consciência fica leve. Não sinto remorso de mais nada. Já recebi a reação da ação que pratiquei no passado, falou Diogo. Agora eu e a mamãe esperamos o papai desencarnar, como vocês dizem, e o espírito dele vir para cá para a gente ser feliz desse lado da vida. Amo muito meu pai. Sabemos que eu amo Diogo e que ele também o ama muito. Sua ligação com seu pai vem de existências bem anteriores a que você e ele viveram, como Danilo e irmã Teresa, informou Isaura. Vamos visitar Tarcísio? Sugeriu Philip. Hoje é aniversário dele. Ficaremos com ele algumas horas e aprenderemos com tudo o que ele ensina aos encarnados e a nós espíritos. Oba! Exclamou Diogo. Vamos visitar o papai de novo. Posso beijar ele, tia Isaura? Claro, Diogo. Lembre-se de que ele é seu pai e você pode beijá-lo quanto quiser. Então vamos logo para a terra, que eu quero beijar ele bastante. Rebeca pegou na mãozinha dele e os quatro seguiram volitando em direção à casa de Tarcísio, em Brasília.